boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Caindo a Ficha. E hoje o tema é gente grande, a gente vai falar sobre julgamento, sobre o que você julga no outro mora em você, o espelho do inconsciente. Esperar o pessoal chegar, a Fernanda já tá aqui, Dona Ilma já tá aqui, Karina já tá aqui, a Nay já tá aqui. Oi, meu amor, boa noite pra vocês, sejam todos bem-vindos. Hoje o tema é quente, então já sabe, manda essa live para quem você acha que precisa ouvir sobre o assunto, né? Porque a gente vai falar coisas importantes. Tá com papel e caneta na mão? Então pega, eu espero você pegar, não tem problema nenhum. Pega uma água também, que em alguns momentos vai dar um calor, uma coisa assim. Bom, vou começar a contar para vocês que eu brinco em consultório, tá? Mas aquelas brincadeiras que tem um fundão de verdade, que eu uso uma frase assim, ó. Diga-me o que julgas e eu te direi quem és. Vou repetir, diga-me o que julgas e eu te direi quem és. Por que eu uso essa frase? Apesar de ser uma brincadeira, é uma convocação que eu faço aqui para a gente compreender a lei do espelho. Já ouviram falar disso? Tá acontecendo alguma coisa na minha live? Voltamos? Vocês estão me ouvindo direitinho? Me deem um alô aqui. Tudo certo? Então vamos lá, voltando, falando sobre a lei do espelho. O que acontece na lei do espelho? Lacan fala sobre isso, tá? Eu perguntei se tá tudo bem aqui, porque a moça, a Naitiara, a pessoa que me ajuda, ela fez uma sinalização aqui pra mim. Mas se tiver ruim a internet, vocês me avisam que eu dou um jeito, tá bom? Bom, então, essa é uma teoria de Lacan, e Lacan vai falar que tudo que a gente enxerga no outro, a gente só enxerga porque reside primeiramente em nós. Vou repetir. Lacan diz que tudo que a gente enxerga no outro é um reflexo. A gente enxerga porque é conhecido dentro de nós, tá? Boa noite, Thalita. Seja bem-vinda, Raquel, Amanda. Papel e caneta na mão, tá, gente? Para anotar bastante coisa que eu vou falar por aqui hoje. Então, semana passada... tá falhando? Margarete falou que tá falhando. Bom, gente... A live vai ficar gravada, qualquer coisa vocês voltam depois, tá? Então, na semana passada... a Thaís falou que voltou, tava falhando, mas voltou. Então, tá bom. Eita, Mercúrio retrógrado, que não deixa nós em paz. Semana passada, alguém perguntou pra gente assim, ó, aqui na live. Cíntia, como que eu faço pra parar de julgar as pessoas? E foi pensando nisso que eu decidi ampliar um pouquinho esse tema, tá? Fazer uma conversa mais profunda com vocês por aqui. Porque a questão é, você já se pegou julgando alguém intensamente? Intensamente, sabe? Repetidas vezes? Você já se pegou olhando muitas vezes para uma mesma situação e falando daquela situação? Tudo bem, né? Não tem problema. Eu posso ter escrito errado, não tem problema. Então, o que acontece? Quando você fica julgando alguém, julgando uma situação, julgando alguma coisa de uma maneira muito intensa, a questão é, você já parou para analisar se esse aspecto também pode morar em você? Vocês que me acompanham aqui certamente não começaram a observar essas situações de consciente e inconsciente tão recentemente, vocês já estão um pouquinho escolados aqui comigo. Né? Então, geralmente a gente não gosta de ser comparado com pessoas que a gente não tem afinidade, mas não é sobre isso que eu tô falando. É sobre você olhar em alguém, alguma coisa que você julga, que você critica, que você não gosta, um comportamento, uma situação, enfim, não importa o que. E aí você perceber que exatamente o que você julga vai existir em você em uma determinada fração. Tá? Eu não tô falando da mesma intensidade, nem que você se parece com a pessoa. Porque quando eu falo isso em consultório, as pessoas não gostam de ouvir. E isso é natural, porque a gente tem uma tendência a rejeitar aquilo que a gente não gosta. Então, a gente, além de não gostar, a gente tá empurrando para longe. Quando eu tô fazendo um julgamento repetidas vezes, eu tô tentando me distanciar daquela pessoa, daquela situação. Tô dizendo isso é ruim para mim, eu não quero isso, é um sinal de alerta. Mas é importante observar que por trás desse sinal de alerta tem outras coisas que estão tentando comunicar sobre nós mesmos, tá? Então pensa aí, já anota o que é que te incomoda tanto. Pode ser numa pessoa, pode ser num grupo,
pode ser numa situação. O que te incomoda tanto que você fica julgando, tá? Então já começa essa autoanálise pra gente falar disso aqui durante a live. Então, essa intensidade pela qual você julga, eu quero que você tente perceber. Existe essa fração desse meu julgamento dentro de mim? Onde está? O que desse julgamento mora em mim? Já fica aí para você pensar, tá? Então, quando eu falo isso para você, como é que você recebe essa fala? É ruim? É desconfortável? Você fica comigo até o fim que eu vou te ensinar, vou te mostrar um caminho que vai ser mais fácil de lidar com isso e dessa compreensão ficar assertiva e amorosa, tá? Aqui a gente não tá para julgar ninguém, nem o outro, nem a nós mesmos. Então, Jung vai explicar isso através do conceito de projeção. Eu tenho aqui no canal 4 lives sobre sombra, tá? Se você quiser, volta lá, a última é só sobre projeção, mas eu vou aprofundar um pouquinho com vocês de uma maneira mais ampla, porque o nosso inconsciente, ele vai, é como se ele fosse um projetor de cinema, tá? Então aqui você tem 5% de consciência, atrás você tem 95% de inconsciente, e lá mora um monte de coisa que você não lembra, memórias da sua infância, situações que foram ruins e você esqueceu, situações, aspectos, coisas que falaram, isso é ruim, isso é feio, isso não pode, se você fizer isso não vai ser uma boa menina, e aí você reprimiu conteúdos que podem ser potências, que podem ser características, que podem ser coisas que você teve que retirar da sua personalidade, não pôde fazer parte de você. Então tudo isso ficou lá atrás e esse projetor que vem aqui na sua testa, ele vai projetar coisas que não estão na sua consciência, vai projetar coisas que estão no seu inconsciente. Então a projeção ela é um mecanismo psicológico inconsciente na qual a gente vai atribuir ao outro características, emoções, impulsos, coisas que a gente vai julgar, vai olhar, não vai gostar, vai se incomodar. Só que tudo isso mora em nós. E aí a gente não consegue reconhecer e não consegue aceitar. E quando que isso ocorre? Ocorre quando a gente reprime esses sentimentos, esses comportamentos, essas características em qualquer momento da vida, tá? Principalmente na infância e na adolescência, tá? Vão falando comigo aqui, tá, gente? Vocês estão tão quietinhos que eu não sei se está fazendo sentido ou se eu estou assustando vocês. Então, tudo isso que está reprimido a gente chama de sombra, tá? São esses conteúdos que ficam lá paradinhos no inconsciente e que a gente começa a rejeitar em nós, por vergonha, por medo, porque disseram que era feio, que era errado, ou seja, moralidades, muitas coisas que entram como crenças, como percepções, porque nós vamos formando o nosso conjunto de crenças pela crença de outras pessoas. E lá na fase adulta, talvez a gente se dê conta de que não são aquelas crenças que eu gostaria de carregar, né? Então aí a gente começa a observar quais aspectos que moram em mim, mas que eu não tenho coragem de assumir. E na sombra não tem só coisa ruim, tá, gente? Tem potencialidade, tem dons, tem talentos, tem capacidades, né? Então é importante que a gente saiba isso, que a gente fala sombra não é porque é ruim, é porque tá no escuro, tá no porão do seu inconsciente. Então, o que acontece? Esse inconsciente ele começa a projetar nas outras pessoas de forma muito intensa e ele vai fazer isso quando você tiver condição de enxergar o que é que você precisa enxergar sobre você. Então essa projeção vai se deslocar para o mundo externo até que você veja ou reconheça uma parte de você reprimida. E aí você vai começar a ver muito daquilo nas pessoas. Parece que todo mundo que passar por você vai trazer uma característica lá que você não suporta. Sabe assim? Você vai receber lembretes, né? Em diferentes situações daquilo que você julga e rejeita em si mesmo. Isso vai se intensificando até que você vai compreender que aquilo só te incomoda porque uma fração disso mora em você, tá? Então, quanto mais a gente julga o outro, significa que eu estou trabalhando na minha repressão, ou seja, eu estou reprimindo mais e mais aquele conteúdo, tá? Então, estou julgando, então eu estou pegando esse conteúdo reprimido e eu estou apertando ele mais para baixo, eu não quero entrar em contato com aquilo. Mas quanto mais eu aperto ele, quanto mais eu escondo esse conteúdo de mim, mais ele vai começar a se manifestar na minha vida, ao meu redor. Tá fazendo sentido para vocês? Tá. E aí você vai me falar assim, ok, mas e aquelas pessoas que julgam tudo o tempo inteiro?
critica tudo, fala mal de todo mundo, né? Aquelas pessoas que realmente criticam, julgam, apontam e acusam. E aí? Bom, essas pessoas são chatas mesmo. Não, tô brincando, peraí. Essas pessoas extremamente críticas, severas, punitivas, elas são desta forma para fora e são para dentro também. E elas entendem que elas têm que ser extremamente controladoras, porque daí elas mantêm aquela sombra muito escondida e ninguém vai saber sobre a minha real versão. Não posso mostrar isso para o outro. Tenho que esconder isso o tempo inteiro. Então, essa pessoa que ela é muito crítica, ela até tem uma noção de que tem muita sombra reprimida ali, muito conteúdo guardado, armazenado. Só que ela não quer que ninguém se aproxime daquele conteúdo. Então, como ela se defende? Julgando e criticando o tempo inteiro. Por quê? Porque quando ela julga e critica, ela está dizendo o comportamento de fulano é inferior e o meu é superior. Oi, Elis, boa noite, amore. Seja bem-vinda. Então, esse comportamento de julgar todo mundo o tempo inteiro, muito crítica, muito severa, muito controlador, é um comportamento que está denunciando o tamanho da repressão que você continua fazendo contra si mesmo, tá? Então, aí a gente precisa olhar e acolher esses conteúdos com amorosidade. Porque se eu for com essa mão de ferro, lindeza, se eu for com essa mão de ferro, eu vou me ferir, eu vou me agredir, tá? Então, todo movimento que vocês forem fazer, gente, é com amorosidade, é com acolhimento, é com amor próprio, tá? Vou trazer uma historinha fictícia pra vocês, de casos que eu pego repetidamente em consultório, tá? Vou contar uma historinha aqui pra vocês. Vou chamar meu personagem de Marta. Marta é uma mulher dedicada, muito trabalhadora, muito esforçada, ela é extremamente crítica, muito crítica com ela, com os outros, com o mundo, com a vida, com as situações. Ela não se permite ser leve em nenhum momento. E ela sente que esse esforço dela é sempre invejado, porque ninguém tem mais força que ela, só ela tem aquela força. Então ela acredita que o sucesso vem com muito sacrifício. Assim, quase preciso vender a minha alma para ter algum resultado. E aí ela trabalha duro, ela faz muita hora extra, ela raramente tira férias, ela acha que tirar férias é o fim do mundo, porque tem que trabalhar muito, enfim. Então ela coloca toda a potência dela ali e ela acha que esse é o correto. Só que ela é muito dura, ela é muito crítica, então, apesar de toda a sua dedicação, ela sente que ela não é reconhecida o suficiente, e aí chega uma pessoa lá nova no trabalho, que é a Clara, tá? Aí a Clara é uma pessoa assim, ela é esforçada também, mas ela leva o trabalho e a vida e as relações de uma forma mais leve. E aí ela faz o trabalho dela com competência, mas ela não se desgasta tanto. Adivinha, aquilo começa a incomodar extremamente. Marta fica super incomodada e aí ela entende que essa mulher aí é um perigo para mim. Então ela começa a enxergar na Clara, né, alguém que está competindo, alguém que quer o meu lugar. Ah, essa daí está representando um perigo. Então ela não suporta a ideia de que a Clara leve a vida com essa leveza. Então ela pensa assim, caramba, todo mundo gosta dela, parece que ela é simpática com todo mundo. Não, isso é falsidade, ninguém consegue ser assim. E aí começam aqueles pensamentos, aqueles julgamentos. Então, a cada sucesso de Clara, pra Marta é um soco no estômago, entende? Então ninguém pode ser mais esforçada que a Marta, só ela. E aí vem aquelas conversinhas de corredor, né? Você já viu como é que ela gosta de chamar atenção? Olha lá, Clara, eu acho que deve estar saindo com o chefe, porque não é normal todo mundo amar essa mulher. E aí fica nítido que a Marta está invejando Clara. Quando eu pergunto para ela em consultório, Marta, você acha que tem inveja da Clara? Ela vai fazer uma postura de defesa e vai dizer, de jeito nenhum, eu sei do meu valor, eu sou esforçada, eu sou batalhadora. O problema é essa mulher aí, tava tudo bem na minha vida quando chegou essa maluca e quer o meu lugar e eu não sei o que fazer com isso. Então o problema é ela, não sou eu nunca tive inveja de nada e nem ninguém. Só que era recorrente que Marta reclamasse de inveja e arrogância de outras pessoas. E Clara é a pessoa que estimula a Marta a olhar para isso. E ela acha que está vendo só a verdade sobre essa colega. Então essa mulher é assim mesmo
e isso aí tá me gerando desconforto. O que Marta não percebia é que no fundo ela admirava a Clara, porque ela tinha algo que a Clara tinha algo que a Marta não tinha, que era a leveza de viver sem a necessidade de se sacrificar o tempo todo. Então a inveja que ela sentia sobre o sucesso de Clara não era pela Clara, era sobre a liberdade. Clara representava para ela uma liberdade, uma leveza do ser, uma forma tranquila de lidar com a vida, uma forma serena, pacífica, e ela invejava isso na colega. No fundo era uma admiração, né, e que ela não reconhecia como inveja. Deixa eu ler um comentário aqui. O Raidoleita do L, Raidoel está me perguntando. Minha pergunta foi exatamente nesse sentido. Um casal onde o marido é manipulador e sobrecarrega a esposa com os cuidados de casa, filhos, etc. Se julgo ele é porque tenho essa característica. Não é assim, vamos entender, tá? Quando a gente fala características de manipulador, a gente está falando de pessoas que controlam, né? Então é olhar para dentro e entender em que lugar da minha vida eu tento ser controlador ou manipulador. Com quais situações? Porque o controlador, eu tenho uma live sobre isso aqui também, tá? Depois você dá uma olhadinha lá. O controlador, ele vai se antecipar aos fatos para tentar manter tudo sob o seu controle. Ele entende que se ele se antecipar, ele dá um pulinho ali no futuro para tentar deixar tudo em ordem para não ter sofrimento. É uma ilusão, tá? É só mais uma ilusão que a gente cria para viver. Então, mas você pode fazer essa pesquisa, tá? Sobre essas questões, controle, manipulação. E aí, assim, você pode, talvez a temática do seu controle possa nem estar dentro do seu casamento, mas você está julgando o que será? A condição dele com o marido, né? O que mais incomoda? Então faz essa autoanálise, bem interessante. E foi justamente esse nosso amigo que trouxe o comentário sobre a pergunta sobre julgamento, né? Então estou fazendo essa live especialmente por conta dessa pergunta. A Andrea está dizendo assim: na verdade ela queria ser ou ter o que a outra tinha, isso de uma forma inconsciente? Exatamente. O que ela estava projetando? A leveza, a vida leve, a vida pacífica, a capacidade de ser uma pessoa tranquila, paciente, harmônica. Talvez na família dela não existisse, talvez ela foi ensinada a ser agitada, impaciente, inquieta, tem que trabalhar muito aquelas crenças de que eu preciso me esfolar para ter alguma coisa. E aí essa leveza ficou retida lá no inconsciente, está caída na sombra. Então ela vai funcionar como uma projeção. Eu olho no outro aquilo que eu tenho em mim e não consigo acessar. Só que aí as emoções, elas vão denunciando. Então, quando eu pergunto para ela, você acha que você tem inveja? E ela se defende, eu sei que tem alguma coisa ali relacionada a essa inveja. Quando eu falo inveja, gente, assim, é até no termo da psicanálise mesmo, tá? No termo onde na família tem aquela dinâmica ali, que a menina vai crescendo, vai admirando o pai, vai se aproximando e a mãe sente um certo desconforto, é nesse sentido, tá? Porque tem também aquela inveja de gente ruim, né? De gente que olha e diz, eu quero ter, mas o outro não pode ter. Eu quero que o outro tenha, mas só eu posso ter, o outro não pode ter. Então eu acho que a inveja é um termo pesado. Por que eu sempre faço essa conotação? Porque eu, Cíntia Bedin, demorei de verdade, é um processo meu, a entender o que era inveja. Eu não conseguia compreender a capacidade de alguém querer algo que o outro não pode ter, só eu posso ter. Então isso pra mim não soava com naturalidade, era estranho. Olha aí, mais uma coisa que a gente pode tentar compreender aqui, que aquele aspecto que eu não usei em mim, que eu não trabalhei em mim, ou que eu não entendi que era útil para minha manifestação, eu também não enxergo no outro. Então tem pessoas que são enganadas, muitas vezes, porque elas não reconhecem a maldade no outro por não carregarem dessa maldade. Percebem? Então a gente aqui vai se espelhando, vai se entendendo neste sentido de projeções
e aprendizado, porque tem muita gente diferente, cada ser é um indivíduo diferente, cada um vai manifestar diferente, cada um vai sentir diferente, e as pessoas nos ensinam, né? Como ser e como não ser. A Andrea tá falando, ela se comporta de uma forma agressiva, colocando sempre defeito, e ela fica muito incomodada. Exatamente. Então, nesse sentido, não sei se você comentou alguma coisa antes, a Elis está dizendo, ou seja, tudo que abominamos, temos algo dentro de nós. Bingo. É exatamente isso. Tudo aquilo que a gente abomina, rejeita, critica, onde mora isso dentro de mim? E eu não estou falando que é na mesma intensidade, tá? Mas tem sim uma fração daquilo dentro de nós. Muito bem. Então, Jung diz que a gente vai projetar no outro que a gente não aceita em nós. Então, mora. Então, existe, né? Marta projetava a sua própria repressão na Clara. Clara foi para ela uma ameaça. Você vai me fazer entrar em contato com esse conteúdo e eu não posso. Ele tem que ficar reprimido aqui dentro. Quero o quê? A permissão. Ela não se dava permissão em ser leve, em ser livre. Vocês não têm ideia de como a liberdade incomoda algumas pessoas que são muito ativas, que acham que a vida é dura, que a vida é pesada. Então, assim, às vezes a felicidade do outro está incomodando aquele que fala assim, não, mas o certo é, né, trabalhar de sol a sol, não pode ter descanso. Tudo isso é crença, tudo isso é manifestação muitas vezes do grupo que você nasceu, né, da forma como você foi criado, das crenças que te colocaram, e aí a gente vai acreditando e aí a gente entende que a vida realmente tem que ter uma tonalidade mais dura, né? E Marta fazia isso. Coloquei o nome Marta porque eu acho Marta um nome bem forte, mas isso é recorrente, tá, gente? Isso acontece muito, e quando essa pessoa é questionada dentro de consultório, ela reage mal, ela não entende que isso mora dentro dela. Por isso que eu falei, como que para você, como que você escuta quando quando eu menciono aqui que o que você está enxergando no outro mora dentro de você, tá? Então ela julgava a Clara como arrogante, como, né, essa arrogância que ela falava. Essa arrogância é a limitação da Marta em não entender que ela também podia mudar. Por quê? Aquilo que eu entendo que é dessa forma e tem que ser dessa forma, então não pode mudar, não vai mudar, é a síndrome da Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Então ela entendia que não tinha outro jeito a não ser agir dessa forma, com essa manifestação da densidade, né? Do peso. A vida é pesada, a vida é dura, tem que ser um sacrifício. Então, se ao invés de se julgar, Marta tivesse olhado para dentro, porque ela se julgava muito, ela era muito crítica com ela, tá? Ela podia ter se perguntado assim, por que me incomoda tanto ver alguém conseguir algo de forma mais leve? Talvez ela não tivesse entendido que não era Clara que precisava mudar, né? Era a Marta quem precisava interagir e integrar todo esse conteúdo dentro dela. Para quê? Para ganhar permissão em ser mais equilibrada, aceitar a possibilidade de mudar de comportamento, né? Então a sombra aqui era o quê? A repressão era o quê? Inveja e arrogância, que quando são reconhecidas, isso é um convite para a nossa transformação. Entende como é importante? Porque se eu integro esse conteúdo, isso fica tão claro e aí eu começo a perceber onde eu estou sendo tão dura comigo, onde eu estou sendo tão cobrativa comigo. Sendo assim, então a projeção ela faz com que as pessoas enxerguem nos outros defeitos, qualidades, dons, capacidades, talentos que ficaram reprimidos. Incomoda, tá? Incomoda porque assim, se eu não posso fazer isso, como que você pode? Olha lá, tá colocando aqui, tá caindo as fichas aí pra você? Muito bem. Então é sobre isso, tá? Exemplos de projeção. Julgamento excessivo, tá? Pronto, ó, tava só esperando. Tá só esperando, Thalita, como integrar, já vou chegar nesse lugar. Então, julgamento excessivo, alguém que constantemente chama Vamos pegar aqui o exemplo que eu dei antes, de acusar alguém de arrogante. Todo mundo é arrogante. Fulano é arrogante, ciclano é arrogante, imagina, isso aqui é arrogância, não sei o quê. Então, essa pessoa que está julgando a arrogância no outro, ela pode ter dificuldade. Oi, Michael, querido, boa noite. Seja bem-vindo, meu anjo. Ela pode ter dificuldade em reconhecer a própria necessidade de se afirmar, de posicionar internamente a sua força, de realizar essa força, sabe? A pessoa que tem medo de colocar a sua força,
ela não reconhece o lugar que ela pertence, né? Então, quando ela vê o outro empoderando, né? Usando o seu lugar de direito, ou colocando a capacidade dele ali, ela vai olhar, vai entender que ela não faz. Então, assim, nossa, o outro é arrogante, né? Então, ela precisa começar a se afirmar. Então, o julgamento excessivo mostra isso. A gente vê muitas projeções também em grupos, né? Grupos com diferentes ideais. Acontece na política, acontece na religião, acontece em nações que se combatem. E aí eu vou contar para vocês que existe a sombra coletiva. Exatamente. Em qualquer um desses núcleos ocorrem as polarizações. Então um fica lá do lado, outro fica do outro, e eles têm certeza absoluta que eles são diferentes. Nem te conto. Então, quando um grupo rejeita no outro aspectos e julga e fica batendo naquela tecla, significa que são aspectos que não estão integrados neste grupo que condena. E aí a tendência de querer extinguir o grupo contrário. Por quê? Porque eu quero matar essa sombra em mim, não quero nem olhar para ela. Então é melhor que eu olhe para o outro, fale que isso é do outro, eu quero matar isso no outro, pronto, tô livre. Aí o mundo vai ser um lugar melhor, quando não tiver gente daquela laia. É assim que os grupos fazem. E quando a gente dá um passo para fora e olha, chega a ser ridículo ou hilário de perceber isso. Porque é muito nítido que são iguais. Jung fala assim, ó, os extremos se tocam. Por quê? Porque onde acaba um, começa o outro. Então os extremos se tocam e eles têm muita ressonância. Bom, Jung tem uma frase que eu amo, que é assim, ó, quem toma partido já está partido. Quem toma partido já está partido. Ele não está falando de partido político, ele está falando de você se fixar a uma parte. Uma parte. Nós somos seres integrais, tá? Se você se fixa a uma parte, você já está colocando todo o seu conjunto de aspectos, você também está rejeitando. Acho que eu já expliquei uma vez para vocês sobre isso, né? Eu falo isso com recorrência aqui na live. Então, se você não aceita uma parte sua, você também não vai aceitar outra. E se você está obstinado por um pedaço, você já tomou partido. Se você tomar partido, você então rejeita todo o resto. Então, só isso aqui é certo, o resto é errado. Muito bem, caindo fichas por aí, né? Pensando assim, todos nós temos os aspectos que vão completar a nossa identidade como humanos. Nós temos todos os aspectos, não dá pra fugir. A gente é humano, Então, tudo aquilo que você julga faz parte de você também. Basta integrar. Você não precisa brigar com ninguém, você não precisa dizer que o outro tá certo. Tem coisas que são absurdas mesmo e tá tudo bem. Aí você percebe, tá, é absurdo, mas isso te causa irritação? Porque se for absurdo e você der risada, você fala assim, gente, fazer o quê? Coisas de ser humano. Tudo bem, não te afetou, tá? Então, o que é sombra? O que te afeta? O que te irrita? O que tira você do seu eixo? E aí você julga, tá? Só que aí a gente perde a nossa identidade humana, porque a gente entende que não tem isso dentro de nós. E tem, tá? Então, isso vai ficar aparecendo, sim, como projeção. Outro exemplo de projeção são as idealizações. Sabe quando você se apaixona e aí você vê um ser de luz naquele filho do demônio, que depois que você descobre que é isso, tô brincando, tá, gente? Então você olha ali e você vê no outro todas as características que você gostaria de ter e que você gostaria que o outro tivesse. Na verdade, você tem. Se você tá enxergando, é porque você tem essas características. Só que aí a paixão, né, ela traz aquela coisa assim, nossa, encontrei a minha alma gêmea, ele é tão parecido comigo e tudo mais. Aí você fantasia e cria aquela ilusão doida e quando você percebe, começa a conviver, essa paixão começa a declinar, você fala assim, ué, não conheço essa pessoa, que pessoa é essa? Tá? Então isso é uma idealização. Assim como a filha que fica buscando aquela mãe, a mãe tem que ser a melhor amiga e tudo mais, ela tem uma expectativa sobre aquela mãe. Quando ela vê que a mãe é humana e que a mãe não consegue corresponder àquela expectativa, ela se sente traída, abandonada, aí adivinha? Ela vai romper a possibilidade, ela vai rejeitar a possibilidade da mãe ser humana. O que ela vai fazer? Ela vai tentar ser perfeita. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai levar isso para as relações amorosas. E nas relações amorosas, ela vai tentar ser tão perfeita para ter o amor do outro, que o outro vai falar assim, nossa, mas você faz tudo aqui, eu não preciso fazer nada, então vou embora. Aí ela vai repetir o que ela sentia com a mãe, traída e abandonada.
Fazendo sentido para vocês? Já vou falar como integrar, tá bom, Thalita? Fica tranquila. Deixa eu ver aqui o que o povo tá me perguntando. A Ana Lu fala assim, e quando a pessoa, foco da nossa inveja, já faleceu? Como integrar esse aspecto dentro de nós? Já vou te ensinar a integrar isso, tá? Tem alguns passos, papel e caneta na mão, que eu já vou falar sobre isso. Aí ele está dizendo assim, sempre que eu me sentir incomodada pelo comportamento de alguém, então tem um aspecto em mim naquilo, se o desconforto for recorrente, se a intensidade desse desconforto tira você do seu eixo, sim, tem um aspecto dentro de você que precisa ser visto. Raidoeli diz assim, um estuprador, por exemplo, se eu fico com raiva desse indivíduo, eu tenho as características dele? Forte essa pergunta, hein? Gente, quando a gente está falando assim de qualquer tipo de violência, né? Estupro, assassinato, enfim, qualquer tipo de violência, a gente se revolta, obviamente. Mas quando eu olho e eu quero matar essa pessoa por algo que ela fez, eu tenho que olhar em mim, algo que eu estou tentando matar dentro de mim que eu não aceito. E muitas vezes num bandido, numa pessoa que cometeu um crime, principalmente dessa natureza, o que a gente faz? A gente quer romper com a gente quer eliminar, a gente quer simplesmente tirar. E aí o que vai aparecer? O caráter violento dentro de nós que eu também quero inibir. Uma coisa muito comum, na rua, se pegarem um bandido na rua, você vai ver lá, alguém gritou, não sei o que, vai juntar 1, 2, 3, 4, vão começar a linchar a pessoa lá. A tal da justiça com a própria mão, né? E aí, o que acontece? Essas pessoas que estão linchando, elas são diferentes da pessoa que cometeu o crime, será? Ou será que ali elas tiveram uma oportunidade de colocar a sombra delas para fora? A gente chama isso de impulso sádico. A gente tem impulso sádico no nosso ser. Só que se a gente não conhece isso, isso nos toma. Em qualquer momento, tá? No trânsito, numa briga de casal. Então, não significa que a pessoa que cometeu o crime, que você é igual por ter, sei lá, desejos como o que ele tem. Não é sobre isso, mas é sobre a característica da violência. Então, ele promoveu uma violência. Onde está a violência dentro de você? Né? Porque as pessoas falam assim, porque tem tantos conflitos, tantas guerras, etc. Mas e a guerra interna? Né? Enquanto a gente está tentando salvar o mundo, você está tentando salvar o seu mundo? Você está tentando fazer paz dentro da sua família? Você está tentando harmonizar a sua relação com você? Então, o que a gente deseja para fora, na verdade, a gente tem que trabalhar dentro. A saída e a salvação não está fora. Ninguém vai nos salvar a não ser nós mesmos. Tá? Então, é muito importante que a gente pense sobre isso. Essa é uma visão minha, sujeita a erros e equívocos, mas eu acredito que a consciência é o que nos salva. Por quê? Porque quando a gente tem consciência, a gente consegue compreender todas essas questões que podem nos levar para uma cegueira, para um movimento coletivo que não faz sentido, para paixões diversas. E aí a gente está perdendo a nossa oportunidade de interagir com a gente, de se descobrir, de se conectar com a sua realidade interna e manifestar isso. Você como indivíduo tem um propósito, claro que tem. E eu não estou falando que você precisa ser uma Mahatma Gandhi. Estou dizendo que quando você descobre o teu dom, o teu talento, a tua conexão interna, você se realiza, você vai ser feliz, você vai ser pacífico internamente, você, né? Eu falo, gente feliz não enche o saco de ninguém, não é verdade? Por quê? Porque a gente olha para tudo e a gente tem uma tendência a entender que o mundo é uma tragédia, que a vida é muito dura. Então, quando a gente começa a olhar, mas é mesmo? É de verdade? Tá, tudo bem, tem várias coisas que acontecem por aqui. Por quê? Características humanas. Quanto menos a gente conhece a nossa característica humana, mais a sombra aparece. Se você assistir aqueles documentários e relatos de, enfim, crimes e assassinatos, e gente que nunca tinha cometeu um crime, de repente cometeu e gostou, enfim,
Tem traços aí de psicopatia? Com certeza tem. Mas como que ninguém nunca percebeu? Porque às vezes não percebe. Eu gosto, às vezes, desse tipo de história, porque me dá material, elemento para eu entender um pouco mais a fundo, né? E esses dias eu vi uma história de um rapaz que todo mundo achava ele quieto, mas era bonzinho. Aí, de repente, ele quis saber como que era matar alguém. Aí ele escolheu matar a mãe. E aí você fala, tá, mas não tinha sentimento? E aí você vê a entrevista dele, entrevista não, quando leva pra delegacia, né, e faz o depoimento, então você vê a gravação e ele foi muito sincero, ele disse, olha, mas você não ama sua mãe? Eu amo sim, eu amo minha mãe, mas eu só queria saber como era matar. Vocês acham que a gente, como humanos, não tem ímpetos de morte? Mas o que você quer matar? Será que você consegue entender e neutralizar dentro de você? Ou será que isso pode crescer a ponto de colocar isso para fora e promover um crime? Não sei. Né? Então, assim, quando a gente busca consciência, a gente percebe os nossos instintos, os nossos impulsos e por consciência a gente se domina. Eu disse que ia ser puxado hoje, hein? Aí ele está dizendo, se eu estiver curado, então só me torna uma observadora inerte? Não, olha só, inerte eu acho que é muito... Essa palavra não tá legal, vamos tentar entender. Quando você se cura, a gente está em processo de aprendizado constante, né? Então você cura um aspecto, de repente aparece outro, mas quando você se cura, você se torna uma observadora. E aí, se isso te incomoda, por exemplo, assim, é uma situação, sei lá, é uma situação que você fala assim, nossa, fui lá no hospital fulano de tal, o ser humano é terrível, né? As pessoas não se ajudam e não sei o que lá, não sei o que lá. Tá. Eu tô enxergando isso, tô fazendo uma reclamação porque, sei lá, tô passando um processo familiar, tô cansada, etc, etc. Mas se isso é recorrente, se eu tô julgando muito, se eu tô criticando muito, primeiro eu trabalho isso dentro de mim. Segunda opção, isso tá curado em mim, eu sou só uma observadora. Mas ainda assim eu tenho vontade de fazer alguma coisa. O que eu posso fazer de diferente? Vou dar um exemplo. Nesse momento aqui, eu tô com uma tia que eu cuido num processo hospitalar bem delicado. E chegando lá, tinham outras pessoas ali no quarto, né? E eu percebi a necessidade, ali não fica acompanhante, né? Uma ala de traumas, enfim. E eu percebi a necessidade daquelas mulheres terem algum tipo de assistência. Na hora me ocorreu assim, e se tivesse um projeto voluntário, porque tem hospital no Einstein, tem projeto voluntário, as mulheres lá entram nos quartos, fazem reiki e tudo mais. E se tivesse um projeto voluntário de alguém que passasse algumas horas aqui para estender a mão para essas mulheres, né? No sentido de, precisa de uma água, precisa se mexeu, são pessoas que estão operadas, caiu o celular no chão. Eu recolhi 2. Em algumas horas que eu fiquei ali, eu peguei 2 celulares. E aí, a enfermagem vai fazer isso? A enfermagem já é tudo tão corrido. Né? Eu estou dando um exemplo aqui, gente, mas vocês podem ampliar para qualquer outro lugar. Na minha cabeça tem 1000 projetos que eu já realizei dentro de mim, adoraria fazer isso. Né? Mas compartilhando aqui com vocês ideias que podem se tornar ideais. Né? Então assim, o que eu posso fazer com isso? Eu vou ficar inerte? Eu vou só olhar e falar assim, fazer o quê, né? Não, eu posso interagir com isso, eu posso ser estimulada internamente, eu posso estimular outras pessoas. Né? Então assim, quando isso... me atinge porque eu faço parte da sociedade, mas sem me afetar ou sem me arrastar, eu posso ampliar para outras frentes. Ah, mas é uma coisa que não me interessa. Tudo bem, tá tudo certo. Tá, mas acho que a palavra inerte é um pouquinho forte. Deixa eu ver o que mais me falaram aqui. Tá explodindo a cabeça aí, Elis? Karina, às vezes tenho vontade de bater do nada nas pessoas na rua. Ai, Karina, jura? Em que situações? Você é impaciente? Gente lerda te irrita? Sério? É bom olhar pra isso, tá? É bom dar uma pesquisada dentro de você, onde você reprimiu a violência. Ó, arte marcial muito legal, pra você dar destino pra essa energia de ação.
Qualquer atividade que você coloque bastante a tua respiração para fora, ritmo, tá? Eles falou, nossa, vontade de bater eu tenho direto. Vocês entendem que assim, são mulheres que estão aqui falando de consciência, elas não são criminosas. Mas, quando elas falam, eu tenho vontade de bater em gente na rua, porque eu vejo umas coisas que eu não suporto, é isso, onde está seu instinto de violência. A gente precisa canalizar, a gente precisa entender. Você fala, tá, isso existe em mim, sim, existe, claro que existe. As pessoas falam assim, nossa, Cíntia, você é tão calma, Gente, quanto mais luz você vê em mim, a quantidade de sombra é igualzinha, então eu preciso continuar me analisando, tá? Muito bem, eu vou chegar agora na parte de como integrar. Ah, tem uma outra forma de projeção que é aquele medo ou aversão sem explicação. Já conheceu alguém assim? Te intimida? Ah, Elis, tem um bicho dentro de mim. Eu falo, todo mundo tem que domesticar a besta interna, porque todo mundo tem uma e tá tudo bem, faz parte. Aquele conto, A Bela e a Fera, fala exatamente sobre isso. Tanto a Bela quanto a Fera, adivinha, moram dentro de nós. São características da nossa humanidade. Então a gente tem que reconhecer a fera e saber do potencial dela. E não por isso enterrar a Bela, né? Não, deixa a Bela renascer, deixa a Bela ser bela, deixa ela vir à tona. Se por consciência pode escolher quem é que vai me guiar nesse caminho, sem refutar, nem tentar matar a fera que tem dentro da gente. Tá? É só reconhecer e integrar. Vou te ensinar como é que eu integro isso, tá? Tá com papel e caneta na mão? Então vamos lá. Vamos para a escrita terapêutica. Primeira pergunta, o que te irrita profundamente no outro? Você já sabe? Já tem uma ideia? Continue escrevendo. Então você vai escrever aquilo que é insuportável, que para você te causa repulsa, te causa náusea, te causa uma irritação terrível. E eu quero que você coloque todas as informações sobre isso, tá? Quais outros sentimentos vêm? Olha para suas relações lá da infância. Isso era seu? Isso já acontecia com você? Você via essa característica em quem na sua família? Nos seus pais? Nos seus irmãos? Você julgava essas pessoas por essas características? Ou você era acusado de ter essas características lá na sua infância e reprimiu esse conteúdo, né? Observa sobre isso, tá? Uma vez que você começa a aprender sobre o que te irrita profundamente, você vai começar a se aproximar da raiz disso, assim que você começar a escrita terapêutica, tá? E quando você reconhece, você já tá ali no caminho dessa integração. Então, tudo que a gente precisa curar, a gente tem que entender que isso é uma parte de nós, não adianta a gente tentar arrancar. A gente vai olhar e vai dizer, ok, essa parte me pertence. Eu não vou fingir que você não existe, eu não vou fugir da situação, mas eu vou olhar para você, vou saber onde você está em mim, né? Ah, quando eu tive esse comportamento, eu entendi que isso também mora em mim, tá? Então, aí você vai dizer, tudo bem, faz parte, mas a partir de agora eu integro, eu tenho consciência de quando este comportamento me convidar de novo, eu vou apenas respirar e falar, você mora dentro de mim, tá tudo bem, mas eu escolho agir de forma diferente. Então a consciência nos dá a possibilidade de agir de forma diferente, tá? O reconhecimento já é um começo da integração e agora a gente vai falar de outros passos para isso. A Karina está dizendo assim, tenho dificuldade de expressar minhas emoções. Conversa com você, Karina. Começa a escrever. Escreve, tá? E aí, no começo, vai falar assim, nossa, mas não vem nada, não consigo. Escreve como foi hoje o seu dia, o que você sentiu, quais emoções passaram por você, assistiu alguma coisa que te despertou algo, incomodou, foi bom, foi ruim? Começa a escrever sobre isso, tá bom? Começa a se analisar dia a dia que você chega nesse lugar. Bom, e Jung vai falar do caminho da individuação, tá? Individuação não tem nada a ver com individualidade, tem a ver... ou com uma coisa parecida com egoísmo, não é isso, tá? A individuação é quando você se diferencia do meio. O que significa isso? Você reconhece suas características como um ser único que você é e você integra, inclusive o que te deram lá na sua família, na sua escola, na igreja que você frequentou, não tem problema nenhum, você vai olhar para tudo isso e vai dizer, tudo isso fez parte da minha história, tá? Sem rejeitar nenhum pedacinho, não rejeita nada de você. Muito bem. Número 2. Depois que você reconhece, que você faz esse trabalho, tá?
olha sempre para essas questões que você julga, que te incomodam, tudo isso é aspecto da sua sombra. Observa também reações de comportamento muito intensas. Quais são as reações comportamentais, emocionais muito intensas? Esses comportamentos denunciam coisas que você precisa trabalhar lá na sua sombra, coisas que você precisa resgatar, tá bom? Essas emoções vão te mostrar o que pode estar retido nas suas sombras. Você vai observar, vai tomar nota daquilo que você mais julga no outro, vai perceber suas projeções, você vai observar a sua conexão com isso, vai trabalhar a sua aceitação. Você não precisa pegar um conteúdo, você fala assim, eu não consigo nem pensar em integrar isso daqui. Faz aquele exercício que eu já ensinei vocês, coloca na sua frente, coloca muita luz em cima daquele conteúdo e fala assim, tá bom, você existe, você fez parte da minha construção, tudo bem, eu vejo você. Tá? E aí você vai transformar ele em luz e vai fazer uma imaginação ativa, levando essa luz, esse conteúdo transformado, integrando dentro do seu coração, tá? Então a gente vai, dessa forma a gente trabalha aceitação, neutralização. Eu não estou falando de ruptura, tá? Não estou falando de jogar para fora, de eliminar, estou falando de integrar. Então esse exercício que eu descrevi já para vocês, né? Além dele tem um outro que eu gosto muito, que é assim, pega uma folha de sulfite, aí você divide no meio, escreve de um lado coisas boas que você gosta em você, características positivas, do outro lado características que você acha que é negativo, tá? O que você não gosta em você, coisas que você nem contaria para ninguém, coloca lá. O exercício consiste em olhar para isso todos os dias por alguns minutos e dizer, tudo isso faz parte de mim. Então o que você vai falar? Pode anotar se você quiser. Eu te vejo e te aceito por completo. Você está falando com quem? Com você. Está falando com o seu lado A e lado B. Eu te vejo, te aceito por completo. Tudo isso faz parte de mim. Com presença e consciência, eu escolho quais potencialidades manifestar. Lembrando que tudo faz parte de mim. Então, essa consciência que você vai trazendo sobre você, você vai justamente entendendo que os comportamentos, eles se repetem. E muitas vezes você vê aquele comportamento repetitivo, você não sai do lugar, você fala, como que eu faço para alterar esta realidade? Eu não quero ter aquele comportamento, mas eu não consigo evitar. Isso aí é algo que está lá na sombra pedindo para você enxergar, tá? Por isso os comportamentos de repetição, que Jung chama de complexos, que são padrões emocionais inconscientes formados por experiências do passado, tá? Então, assim como a gente diz, fulano tem complexo de superioridade, ciclano tem complexo de inferioridade, tudo isso que a gente chama de complexo é o que Jung fala sobre complexo. Então, de repente, você tem um acesso de raiva, de violência, um medo paralisante, situações recorrentes, tá? Situações recorrentes. Apatia, às vezes acontece uma situação, situações graves e você fica apático, com recorrência. Então, tudo isso é interessante você observar, como você age nessas situações de comportamentos repetidos, tá? Então, você vai anotar lá sobre projeções, sobre sombras e agora sobre complexos, que são esses comportamentos de repetição. O que mais? Então, você vai integrar eles. Observando, você vai escrever sobre isso, tá? Então, você escreve situações em que suas reações são desproporcionais, muito importante. Você vai buscar explorar as origens dessas emoções pelo seu histórico de vida, onde que essas emoções apareciam, na sua infância, no relacionamento com quem, e você vai trabalhar resignificar todos esses eventos, aceitando que eles fazem parte da sua jornada, tá? Então você vai lá, vai usar a sua imaginação, tira uma foto daquele momento na sua imaginação, coloca na sua frente. E aí você vai colocar como se fosse numa bolinha de Natal. Já ensinei 1000 vezes esse exercício, vou falar de novo. Vai colocar muita luz ali dentro, até sentir tranquilidade, tá? Porque aquele aspecto faz parte de você. Que mais? Bom, você vai ter que aprender também a dialogar com o seu inconsciente, tá? Jung desenvolveu uma técnica que ele chama de imaginação ativa. O que é isso? Para quem gosta de meditar, tem um momento na meditação que vem várias imagens, parece que quando você começa a descer pro alfa, ali quase em estado de sono, vem um monte de imagens. Vocês já sentiram isso? Tá quase adormecendo, vem um turbilhão de imagem.
Muito bem, essas imagens é como se fossem sonhos, mas são produtos do seu inconsciente, tá? Então você pode treinar esse estado meditativo até chegar nesse lugar se você quiser fazer esse exercício, que Jung chama de imaginação ativa. Então vai vir imagens, símbolos, diálogos, vem umas conversas estranhas, tá? Vem umas conversas aleatórias, presta atenção nisso e depois você anota, porque é igual conteúdo de sonho, tá? Tão importante quanto. E aí você vai observar as falas, as pessoas que aparecem, os símbolos, as imagens, e aí você vai tentar analisar o que isso significa para você, tá bom? Para cada pessoa, um contexto diferente. Veja onde isso encaixa na sua vida, ok? Vou te dar um exemplo. Se você, lá nesse exercício, você vê um animal, né, que aparece repetidamente nessas visualizações ou em sonhos, ele vai representar um aspecto da sua psique que precisa ser integrado, tá? Sei lá, apareceu um jacaré. Então a gente está falando ali de um animal, o réptil ele é sangue frio, né? A gente diz que ele não é aquele animal fofinho, então ali ele tem ele é quieto, ele é observador, mas ele tem uma força de ação devastadora. Ele pode ser destruidor, né? Quando ele age premeditadamente, mas com uma assertividade absurda. Ele coloca toda a energia dele no objetivo dele. Então, o que esse animal está conversando com você, tá? Então, sobre isso. A mesma coisa com os sonhos, ok? Anote seus sonhos, explore as mensagens do seu inconsciente. Não julga seus sonhos, tá? Porque as pessoas têm mania de julgar o sonho. Meu sonho é de gente louca, os sonhos são símbolos. No seu inconsciente não tem nada escrito, não vai vir uma carta, vai vir imagens. E as imagens se sobrepõem, tá bom? Então anota os sonhos quando você acordar. Observa símbolos recorrentes ou animais que aparecem sempre, pessoas que aparecem sempre. Observa as características, porque nunca é sobre a pessoa, tá? É sempre sobre você. Então, às vezes, as características fortes dessa pessoa, na verdade, são características suas que estão ali num diálogo com você, tá? E aí, se faça essa pergunta, o que esses sonhos, o que essas imagens estão tentando me mostrar, ok? Deixa eu ver os comentários aqui, que a gente já tá indo pro final da nossa live. Elis, vou fazer com certeza. Faz, depois você aparece na nossa terapia. Já, nossa, vi muitas coisas, mas tem que controlar para não dormir. É isso aí, porque é bem nesse estado, né, que vai descendo pro alfa. A Elis diz, já vi um pássaro sem uma das asas, que não conseguia alçar voo. Olha aí que símbolo interessantíssimo, né? Um pássaro sem uma das asas, quer dizer, ele pode até conseguir um voo pequenininho, mas ali está mostrando justamente a dificuldade, né, de ir em direção a algo desejado, a dificuldade de alçar voos maiores, chegar a um objetivo, né? Quer dizer, um pássaro sem asa, ele perde a função dele, né, a funcionalidade dele. Então, será que você está sentindo a asa cortada, quebrada, a dificuldade, né? Aí o desafio está duplicado. Vamos remendar essa asa então, né? Aí a Andrea diz assim, uma pessoa centralizadora, a sombra seria baixa autoestima, necessidade de reconhecimento? Aí cai no controle, né? E o controle, ele traz justamente, a sombra do controle é a ausência de confiança. Então a confiança está retida, está reprimida. Em algum momento, a pessoa que é centralizadora e controladora, ela aprendeu que ela não pode confiar, ou ela não pode confiar nela mesma. Ela não pôde confiar. E aí essa confiança ficou retida. Então ela vai agir por controle porque tem tudo que estar dentro dos moldes dela para não ter sofrimento. A Jenny Fernandes fala monstros. Monstros, é isso? Monstros? É isso que você quis dizer? Monstros? Você sonha com monstros? A Ju diz, eu tive uma noite que acordei gritando, não lembro de nada, acordei gritando, suando e o coração acelerado. Provavelmente você estava ali liberando algum material do seu inconsciente e no sonho geralmente a gente faz compensação. Vou te dar um exemplo, às vezes você sentiu muita raiva de alguém durante o dia e à noite você sonha que você está socando aquela pessoa. Entende? Então o inconsciente ele vai fazer compensações.
A Karina diz, essa noite tive um sonho, mas pra mim foi um pesadelo e eu nem anotei. Importante anotar, principalmente os sonhos que mais incomodam a gente, tá? Bem importante. Peixes Atena, sonhei 2 vezes seguidas com cachorro. Aí tem que ver o contexto do sonho com cachorro, né? Mas cachorro, o que seria cachorro pra você? Pra mim, é lealdade, né? Uma fidelidade, assim, chega a ser, né? Eles chegam a ser bobos, tadinhos. Você dá bronca nele, né? Um pouquinho ele volta e tá lambendo você ali, né? É demais, né? Eles ensinam muita gente. A Nathalie Chagas está dizendo, gente, essa noite eu sonhei com Vanessa Camargo. Ai, que legal! Me conta, o que a Vanessa Camargo significa pra você? Qual é a característica forte que você enxerga lá? Aí a gente vai entender do que a gente tá falando. Está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Não entendi a sua pergunta, Nathalie. Reformula lá pra mim. Bom, gente... Obrigada, Ju. Tua live é sempre inspiradora. Vocês também são, sempre. Vocês me inspiram a melhorar, né? Assim como eu recebi uma pergunta e transformei isso numa conversa tão profunda aqui com vocês. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem que a gente continue falando sobre algum tema que te interessou, aí você deixa tudo escritinho aqui pra mim, tá bom? Se eu não respondi alguma pergunta, me manda no direct, tá, gente? Porque às vezes passa uma coisa ou outra. Renatinha tá falando assim, sonhei que meu falecido marido dizia que me impede de seguir... Que o que me impede de seguir... Não entendi. Sonhei que meu falecido marido dizia que me impede de seguir em frente o que pode ser isso. Bom, se você está com dificuldade de seguir adiante e ele vem para você dizendo que você precisa seguir ou te perguntando o que está te dificultando a caminhada, de repente pode ser um luto que você não viveu na íntegra, de repente pode ser um sentimento de que a minha vida e a minha realização dependia da outra pessoa. Tem muitas coisas aí para serem exploradas, tá? Bom, gente, quando eu falo de sonho, chove sonho aqui, né? Não consigo entrar na hora certa, não tem problema, Renatinha. A live vai ficar gravada, daqui a pouquinho já tá no YouTube e no Spotify. A Judith, sou muito grata. Fiz algumas meditações lá no teu canal, muita coisa melhorou por aqui. Eu fico muito feliz de vocês usarem o material que está lá disponível, né? É um material que vai ativar e vai provocar curas profundas. Então, serve para mim, eu uso para mim, para minha família e eu sou suspeita. Usem vocês e me contem depois, tá bom? Obrigada, Elis. Obrigada, Maicon. Gratidão, gente. Semana que vem é a semana do meu aniversário, lembra? Eu sempre falo que eu sou ariana. E aí, eu não estarei aqui na quarta-feira que vem, mas na outra a gente volta com certeza. Então, eu aceito sugestões, eu aceito perguntas, fiquem à vontade, tá bom? E a gente se vê em breve. Uma ótima noite pra vocês. Gratidão. Oi, Paola, lindeza. Um beijo. Até mais.